Bom, basicamente, a gente pode definir o equilíbrio como sendo uma situação em que o sistema não tem aceleração alguma, ok? Então, essa é a definição mais precisa possível para equilíbrio. Um sistema está em equilíbrio quando a sua aceleração é zero. A gente pode caracterizar o equilíbrio de duas formas. A gente pode classificar o equilíbrio de duas formas. A primeira é em relação ao estado de movimento do sistema. É porque eu falei aceleração zero, não falei velocidade zero. Ok? Então, a gente pode ter, com relação a esse estado de movimento do sistema, o equilíbrio pode ser estático ou pode ser dinâmico. A gente disse que um equilíbrio é estático quando o sistema está em repouso. Repouso é velocidade zero, consequentemente aceleração zero. Mas a gente também diz que o sistema está em equilíbrio, nesse caso a gente chama de equilíbrio dinâmico, quando o sistema se move com velocidade constante. Se ele se move com velocidade constante, obviamente a aceleração também é zero. Se a aceleração também é zero, a gente pode, sem sombra de dúvida, afirmar que o sistema está em equilíbrio. Ok? Então, essa é uma das definições possíveis para o equilíbrio. Estático, se o sistema está em repouso, ou dinâmico, se o sistema se move com velocidade constante. As duas situações vão ser analisadas da mesma forma. Nas duas situações, a aceleração é zero. Consequentemente, nas duas situações, a força resultante é zero. Então, fisicamente falando, essas duas situações são completamente equivalentes. Outra forma de classificar um estado de equilíbrio é em relação à estabilidade desse sistema. Então, dessa forma, a gente teria três possibilidades. O equilíbrio pode ser estável, o equilíbrio pode ser estável, o equilíbrio pode ser instável ou o equilíbrio pode ser indiferente. Vamos analisar cada um aqui com um pouco mais de detalhe. Nós podemos dizer que um sistema está numa situação de equilíbrio estável quando, ao tentar retirar o sistema dessa posição de equilíbrio, o sistema voluntariamente quer voltar para essa situação de equilíbrio. Um exemplo é esse que a gente tem aqui na figura, que se a gente tentar dar um empurrãozinho nessa bolinha para o lado de cá, como consequência da força que a gente fez, ela até vai subir um pouco, mas ao cessarmos a nossa forçante, a bolinha vai tentar retornar para a sua posição inicial, que é essa aqui, que é a sua posição de equilíbrio estável. Qualquer outro ponto nesta rampa, por exemplo, se essa bolinha tivesse presa vamos supor que ela tivesse presa aqui, alguém colocou uma barreira aqui na frente que está segurando a bolinha, pronto. Essa é obviamente uma situação de equilíbrio instável. No momento em que eu romper aqui esse impedimento, a bolinha vai sair dessa posição e não vai procurar voltar para lá espontaneamente, tá? Então, neste caso aqui, o equilíbrio é estável porque se a gente tentar retirar o sistema dessa posição, ele vai tentar voltar para essa posição. Um outro exemplo disso é um bloco preso numa mola, né? Aqui é uma mola, um bloco, supondo que essa aqui seja a posição indeformada da mola, a posição natural dela. Então, se a gente puxar o bloco para cá, o que vai acontecer é que a mola vai tentar trazer o bloco de volta para cá. E se a gente empurrar para cá, a mola vai tentar trazer o objeto de volta para cá. Então, esta posição aqui é uma posição de equilíbrio estável. A gente diz que um sistema está em equilíbrio instável quando a posição em que ele se encontra
é muito sensível a qualquer perturbação externa. Nesta posição em que ele se encontra, qualquer perturbação externa vai tirá-lo da posição em que ele se encontra. Então, eu posso dizer que esse sistema está em equilíbrio? Posso. Ele está aqui parado, equilíbrio estático. Contudo, se uma pequena perturbação, uma pequena força atuar nesse objeto, ele imediatamente vai sair dessa posição de equilíbrio e vai embora aqui. E não vai voltar para essa posição de equilíbrio espontaneamente. Então, ele está em equilíbrio sim aqui. Só que não é uma situação de equilíbrio muito favorável, é uma situação de equilíbrio instável, uma situação de equilíbrio na qual qualquer perturbação pode tirá-lo da situação de equilíbrio. Ok? Isso aqui é muito comum, né? Situações de equilíbrio instável são muito comuns em exibições, em que as pessoas equilibram coisas nas mãos. Qualquer perturbação além do planejado ali pode derrubar tudo. Já a situação de equilíbrio, em que a gente diz que o sistema está em equilíbrio indiferente, é aquelas situações nas quais o sistema está lá, numa situação de equilíbrio, ele está aqui muito bem paradinho, velocidade zero, ou se ele estivesse andando aqui com velocidade constante, ele estaria em equilíbrio. E se você chegar e fizer aqui alguma perturbação, por algum tempo, depois que a sua perturbação cessar, esse cara ou vai continuar andando com velocidade constante ou vai parar. Né? Se, por exemplo, ele vinha andando nessa direção com velocidade constante e você fez uma força nesse sentido, ele vai parar. Se ele está parado aqui e você faz uma força nessa direção e nesse sentido, ele vai andar. Mas depois que a sua força cessar, ele vai manter seu movimento com velocidade constante. Ou seja, ele vai sair de uma posição de equilíbrio, onde ele está aqui com velocidade constante, velocidade zero, e vai para uma outra situação de equilíbrio em outra posição. Então, é o que a gente chama de equilíbrio indiferente. Não faz diferença em que posição dessa superfície ele se encontra, todas as posições aqui são de equilíbrio para ele. Né? Não é o que acontece no equilíbrio instável, não é o que acontece no equilíbrio estável. É óbvio que em sistemas físicos, o equilíbrio instável é o menos desejável. Ninguém constrói uma estrutura para ficar a vida inteira com medo de que aquela estrutura sofra uma perturbação que vai derrubá-la, que vai tirá-la a condição de equilíbrio. Sempre que você monta um sistema, até para quem trabalha com edificação mesmo, né? Você constrói um prédio, você quer que o prédio fique em pé. Mesmo que ele balance um pouquinho, mas você quer que ele fique em pé. Então você tem que construir ali uma estrutura em que todas as partes daquele sistema estejam numa condição de equilíbrio estável.